Meu nome é Marlene, tenho 29 anos e trabalho na indústria de publicidade. Trabalho muito para criar melhores anúncios. Embora seja uma tarefa difícil, é muito gratificante. Meu marido, Diogo, tem 1 ano a mais que eu. Nos conhecemos através do trabalho e estamos casados há 1 ano. Como ambos trabalhamos, dividimos as tarefas domésticas e nos ajudamos a gerenciar nossas vidas de maneira eficiente. No começo, nossas interações eram apenas sobre o trabalho, mas com o tempo, começamos a ter mais conversas pessoais e nos aproximamos. Percebi que compartilhávamos interesses e valores semelhantes e comecei a ter sentimentos por ele. Tinha medo de não podermos nos ver com frequência depois que nosso projeto terminasse, então reuni coragem para contar como me sentia. Apesar do meu nervosismo, ele aceitou meus sentimentos e começamos a namorar. Após 1 ano, ele me pediu em casamento e nos casamos. Antes de nos casarmos, Diogo me contou que havia sido casado antes e se divorciado. Eles estiveram casados por cerca de 1 ano, não tinham filhos e decidiram se separar por terem valores diferentes. Parecia que Diogo se arrependia de não ter feito seu primeiro casamento dar certo. Ele era um pouco reservado quando se tratava de amor, provavelmente devido à sua experiência anterior, mas eu entendi. Desde que não houvesse problemas persistentes, não me importava com o seu passado. Não me casei com ele apenas para ser feliz, queria viver minha vida ao seu lado. Então, aceitei o passado dele e seguimos em frente com o casamento. Nossa vida de casados estava cheia de felicidade, mas lentamente, as verdadeiras implicações do casamento anterior de Diogo começaram a vir à tona. Depois do nosso casamento, nos mudamos para um apartamento perto do trabalho. Os pais de Diogo moram por perto e nós nos damos bem. Nossa vida de casados tem sido boa, mas não consigo me livrar da sensação de que poderia haver mais desafios do que inicialmente imaginei. Tinha preocupações sobre morar tão perto dos meus sogros, temendo possíveis conflitos, mas eles sempre foram gentis comigo. Dado que nossos horários de trabalho são intensos, Diogo e eu mal temos tempo durante a semana, mas aproveitamos ao máximo os fins de semana. Viver com meu marido significa que não temos muito tempo livre juntos durante a semana, exceto por breves conversas durante o jantar. Portanto, passamos muito tempo juntos nos fins de semana. Ambos gostamos de comer e, muitas vezes, cozinhamos pratos que queremos experimentar em casa. Idealmente, sair para comer seria ótimo, mas tenho alergia a frutas da família Rosaceae, como amoras, morangos e entre outras. Então não posso comer fora de forma casual. Mesmo quando acho que um prato não contém essas frutas, elas podem ser um ingrediente oculto, o que torna tedioso ter que verificar constantemente com os restaurantes. Mesmo um leve contato faz minha pele ficar vermelha e inchada. Sinto-me mal por perguntar sobre os ingredientes nos restaurantes e desenvolvi uma aversão a sair para comer por causa disso. Desenvolvi essa alergia quando adulta e, no começo, fiquei surpresa, pois não esperava por isso. Lembro-me de uma vez em que comi muitos morangos e minha boca ficou inchada, dificultando minha respiração. Eu costumava comer frutas com frequência e, depois de fazer testes no hospital, fiquei devastada ao descobrir minha alergia a essas frutas. Descobri que não podia mais comer minhas frutas favoritas, como morangos, maçãs, peras e pêssegos. Fiquei triste. Já tive reações alérgicas após comer alimentos que pensei serem seguros, apenas para descobrir que continham alérgenos, o que me desmotivou ainda mais a sair para comer. Isso me deixou apreensiva sobre comprar refeições prontas ou lanches, adicionando um pouco de estresse à minha vida. Talvez devido à reação alérgica severa inicial e à tristeza de não poder comer minhas frutas favoritas. Tornei-me excessivamente cautelosa ao verificar os ingredientes durante as refeições com meu marido quando saíamos. Minhas constantes verificações me faziam sentir culpada. No entanto, não consigo ficar tranquila sem uma confirmação exaustiva e, sem ela, não consigo aproveitar completamente as refeições.
Ainda assim, adoramos comer. Meu marido e eu escolhemos ingredientes e apreciamos cozinhar juntos, uma rotina que ajudou a reduzir minhas preocupações excessivas. Felizmente, tanto meu marido quanto seus pais entendiam minhas alergias, aliviando o fardo mental que eu sentia após o casamento, especialmente minha sogra, que tinha um profundo entendimento de alergias devido à alergia severa ao trigo do seu pai. O trigo é comumente usado em muitos produtos e mesmo um pouco já o afeta. Alergias podem ser fatais, então éramos muito cuidadosos. Ela explicou que pesquisou sobre minha alergia e sempre se certificou de que as refeições fossem seguras para mim quando jantávamos em sua casa ou saíamos. Ela tomava precauções adicionais, permitindo-me desfrutar das refeições sem preocupações. Você não deve ter medo durante as refeições. Vou garantir que tudo seja seguro para você, ela disse, o que quase me fez chorar. Tenho um ótimo relacionamento com meus sogros, especialmente com minha sogra, que me trata como sua própria filha. Muitas vezes saímos juntas, e meu marido e seus pais são pessoas maravilhosas. As preocupações que inicialmente tinha sobre minhas alergias desapareceram. Um dia, um projeto que propus no trabalho foi bem sucedido, o que me rendeu uma promoção que compartilhei com entusiasmo com minha família. Todos ficaram encantados, especialmente minha sogra. Enquanto passava um tempo com ela, ela me convidou para comemorar em um restaurante elegante. Esse lugar é muito luxuoso. Não posso deixar você fazer isso, hesitei. O restaurante estava em um hotel luxuoso nas proximidades, que sempre sonhei em visitar desde os meus dias de estudante. No entanto, era realmente luxuoso e senti que era extravagante demais, mesmo para uma celebração. Você não precisa se conter. Esta é uma ocasião tão alegre. Deixe-me convidá-la, ela insistiu, genuinamente feliz por minha promoção. Seu sentimento me comoveu profundamente, mas ainda assim eu estava relutante. Lembrei-me de ter visitado o site do restaurante antes de desenvolver minha alergia e sonhado em experimentar sua torta de frutas algum dia. O restaurante frequentemente usa frutas da família Rosaceae. Embora apreciasse a gentileza da minha sogra, eu estava hesitante porque eles frequentemente usavam frutas às quais sou alérgica. Embora tivéssemos informado o restaurante sobre minha alergia antes de sair com minha sogra no passado, eu sempre me sentia culpada ao pedir que eles adaptassem suas refeições às minhas restrições alimentares. Por isso, muitas vezes escolhíamos restaurantes que raramente usavam esses alimentos alergênicos. Preocupava-me que, mesmo informando o restaurante sobre minha alergia, isso poderia ser um inconveniente, devido ao uso frequente de frutas. Claro, pratos sem essas frutas são seguros para mim e sou tentada a experimentá-los. No entanto, considerando que a cozinha provavelmente processa essas frutas também, o risco me assusta. No final, decidi recusar a oferta porque estava preocupada com uma reação alérgica. Ainda assim, sempre admirei o restaurante, então fiquei animada para jantar lá. No dia que esperei com tanta ansiedade, tirei meio período de folga após terminar o trabalho pela manhã, planejando ir diretamente ao restaurante. Sendo um lugar sofisticado, escolhi uma roupa mais formal do que o habitual e prestei atenção extra à minha aparência ao ir para o trabalho. Meus colegas notaram meu visual e perguntaram sobre meus planos. Quando contei sobre o jantar, me desejaram um bom momento antes de eu sair do escritório, animada. Ao entrar na entrada do hotel, minha sogra já estava lá. Nos dirigimos ao restaurante no primeiro andar e, como tínhamos uma reserva, fomos levadas imediatamente à nossa mesa. Nossa reserva era para as 13 horas, mas devido ao horário movimentado do almoço, nos informaram que o serviço poderia atrasar um pouco. Entendendo a popularidade do restaurante sofisticado, decidi pedir apenas bebidas por enquanto e esperar pacientemente. Já havia terminado o trabalho e, animada pela minha sogra, pedi champanhe. Aproveitamos nossa conversa enquanto esperávamos nossa comida.
Já havia tomado champanhe antes, mas o que tomei naquele dia parecia ainda melhor. Sentindo os efeitos do álcool e a antecipação de jantar em um restaurante que sempre sonhei, estava de ótimo humor pelos pratos nas mesas ao redor. Eu podia ver que a comida parecia deliciosa e esperava ansiosamente pela nossa refeição. De repente, meu telefone tocou dentro da minha bolsa. Ao perceber que não o havia desligado durante meu almoço com minha sogra, tentei rapidamente silenciá-lo. Ao ver que a chamada era do trabalho, fiquei imediatamente preocupada, pensando que poderia haver algum problema. Pedi desculpas à minha sogra e saí do restaurante para atender a ligação, certificando-me de que ninguém estava por perto caso houvesse informações confidenciais. A chamada era sobre um documento que eu havia enviado mais cedo naquele dia. Um colega precisava urgentemente de uma explicação. Aliviada por não ser um erro meu, respondi às suas perguntas e terminei a ligação em cerca de 5 minutos. Quando estava prestes a desligar o telefone e voltar para aproveitar a refeição, uma mulher desconhecida se aproximou de mim. Desculpe, você é a cliente que fez a reserva para hoje no restaurante? A mulher, vestida como chefe, parecia apressada e um pouco fora de si, com uma expressão preocupada. Me perguntei por que ela se aproximaria de mim em um momento tão movimentado, mas fiquei surpresa quando ela disse que precisava confirmar algo. Após responder às suas perguntas, o rosto dela ficou pálido e ela me disse, urgentemente, para sair do hotel imediatamente. É perigoso voltar ao restaurante agora. Por favor, saia do hotel e garanta sua segurança. Suspeitando da atitude intensa da mulher, pedi uma explicação. Uma vez que entendi a situação, senti o sangue desaparecer do meu rosto. Rapidamente peguei um táxi que estava esperando em frente ao hotel e fui para casa. Naquela noite, minha sogra me ligou. Quando atendi, ela estava furiosa por eu tê-la deixado no hotel e voltado para casa sem dizer nada, causando constrangimento. Ela havia reservado um curso especial e preparado tudo para celebrar, e eu simplesmente fui embora sem uma palavra. Você não tem noções básicas de educação? Que tipo de criação você teve? Ela esbravejou com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes e começou a me repreender. Sempre pensei na minha sogra como uma pessoa gentil e amável, mas não havia traço algum disso agora. Eu acreditava que a mãe de Diogo, que conhecia, teria ficado chateada por eu ter saído sem dizer nada, mas também teria se preocupado se algo tivesse acontecido comigo. No entanto, ela estava gritando com uma intensidade tal que comecei a acreditar nos rumores sobre ela. Enquanto permanecia em silêncio, ela continuou reclamando ainda mais, chegando até a criticar meus pais e como me criaram. Você ficou em silêncio esse tempo todo, não percebe que fez algo errado? Você não é digna de ser a esposa do meu filho. Após uma longa conversa, ela finalmente pareceu se acalmar um pouco. Então, eu fiz uma pergunta em voz baixa. Você me disse que informou o restaurante sobre minhas alergias quando fez a reserva hoje e que eu poderia relaxar, certo? Mas o restaurante não estava ciente das minhas alergias. Então, o que aconteceu? A comida de hoje tinha ingredientes aos quais sou alérgica, não apenas na sobremesa, mas também nos pratos principais. Ingredientes alergênicos foram usados em marinadas e molhos, o que não era evidente à primeira vista. A mulher que se aproximou de mim antes foi quem atendeu a ligação da sua reserva e disse que nada foi mencionado sobre minhas alergias. No entanto, ela notou a plaquinha de alergias na minha bolsa e veio verificar por precaução. Se ela não tivesse me informado, eu teria consumido a comida com alérgenos sem saber, o que teria resultado em uma reação alérgica severa. Inicialmente, eu duvidava que você tivesse feito isso de propósito, mas considerando que a mulher tirou tempo de sua agenda cheia para me alertar, acreditei nela. Além disso, essa mulher sabia sobre sua verdadeira natureza e deduziu minha situação, aconselhando-me a sair imediatamente e garantindo que eu fosse para um lugar onde você não pudesse me seguir.
A razão pela qual ela sabia sobre você é que ela era ex-esposa de Diogo, agora trabalhando sob o nome de Leia. Ao me ver com você, ela percebeu que eu era nova esposa e decidiu me ajudar. Ela presumiu que eu era nova esposa porque achava que você não teria amigas, especialmente alguém da mesma idade. Depois de se casar, Leia viveu com os pais de Diogo e foi submetida a um tratamento muito desagradável de sua parte. Antes de se casar, ela, assim como eu, pensava que você era gentil e amável, o que a deixou bastante desconcertada quando começaram a viver juntas. Quando Diogo ou meu sogro não estavam por perto, Leia enfrentava críticas constantes sobre seu trabalho doméstico e sempre recebia comentários sarcásticos. Sendo dona de casa em tempo integral, ela não tinha para onde escapar. Apesar de suas habilidades culinárias desenvolvidas em uma escola de cozinha profissional, você ainda encontrava falhas em seus pratos, chegando até a descartá-los em algumas ocasiões. Ela considerou falar sobre isso com Diogo, mas você era especialista em esconder sua verdadeira natureza, especialmente quando ele estava por perto. Sentindo-se presa nessa vida e sem alguém em quem confiar, Leia decidiu reunir provas. No entanto, como ela havia começado a ser dona de casa recentemente, ela não tinha fundos suficientes e estava quase constantemente sob sua vigilância, sem poder reunir provas ou confiar suas preocupações a ninguém. Sentindo-se encurralada nessa vida, ela finalmente saiu por meio de um divórcio. Apesar de nunca ter trabalhado antes, ela usou sua licença culinária para procurar emprego e teve a sorte de conseguir um trabalho no restaurante. Ela trabalhou diligentemente e, com o tempo, as lembranças de seu maltrato se desvaneceram e ela começou a gostar de seu trabalho. Depois de alguns anos, ao amadurecer como chefe, ela descobriu que você começou a frequentar o restaurante. Ao perceber que ela estava lá, você começou a exigir descontos. Embora ela tenha recusado pedidos absurdos, os traumas do passado a influenciaram a ceder a alguns. A conexão da qual você falou que tinha no restaurante se era Leia. Quando terminei de explicar, o silêncio do outro lado da linha era palpável. A fúria de minha sogra parecia ter se dissipado, substituída por uma inquietação desconfortável. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou com um tom mais baixo e sem a intensidade anterior. Eu não percebi que as coisas tinham sido assim. Sinto muito. Não quis colocar você em perigo. Sua inesperada desculpa me pegou de surpresa, mas não apagou a raiva e a dor que eu sentia. Eu havia visto um lado dela naquele dia que não podia esquecer facilmente. Quando questionei minha sogra sobre o motivo de não ter comunicado minhas alergias ao restaurante, ela fingiu ignorância. Eu sabia sobre suas alergias, então devo ter dito a eles. Talvez tenha sido uma falha do pessoal do restaurante, respondeu defensivamente, culpando o pessoal do restaurante. Como a ligação da reserva foi atendida pela ex-esposa de Diogo, é provável que minha sogra deliberadamente não tenha mencionado as alergias, com a intenção de culpar o restaurante. No entanto, eu já estava ciente do jogo dela, considerando as regras estritas do restaurante sobre alergias. Se ela tivesse informado o restaurante, teriam acomodado minhas necessidades alimentares. Além disso, eles gravam as chamadas para resolver disputas, então seria fácil verificar quem foi o culpado. Quando a confrontei com isso, minha sogra, não antecipando as provas gravadas, ficou em silêncio. Insisti, você sempre foi cautelosa com minhas alergias. Por que não as mencionou desta vez? Até agora, minha sogra estava bem ciente dos perigos das alergias e sempre demonstrou preocupação. Nunca imaginei que ela faria algo assim. Ela sabia que, ao fazer isso, as coisas não terminariam bem para mim. Como tínhamos uma boa relação até então, fiquei curiosa sobre por que ela agiu dessa forma e busquei uma explicação. Após um breve silêncio, ela gritou: "Eu te odeio. Você se destaca mais do que eu. Você merece sentir um pouco de dor." Ela estava com ciúmes porque eu recebia elogios no trabalho e era mais querida na vizinhança do que ela.
Arrogantemente, afirmou que, mesmo que eu falasse, ninguém acreditaria em mim. Se não fosse por este incidente, eu não teria acreditado que ela fosse capaz de tais ações. Portanto, reuni provas para revelar sua verdadeira natureza e a confrontei com elas. Todos acreditariam em mim. Meus pais e Diogo estavam presentes e ouviram tudo, além de a conversa estar sendo gravada. Todos ouviram seus insultos e suas intenções de me expor deliberadamente a alérgenos. De fato, após sair do restaurante, fui imediatamente para a casa dos meus pais e liguei para Diogo para se juntar a nós. Informei-o sobre a situação e estávamos discutindo nossos próximos passos quando ela ligou. Rapidamente mudei a ligação para o viva voz e comecei a gravá-la para ter provas. Como resultado, tivemos sua declaração incriminatória em fita. Ela ficou surpresa com minha revelação e perguntou, com uma voz trêmula: "Diogo está com você?" Em resposta, Diogo, que tinha estado em silêncio, reprimindo suas emoções enquanto reunia provas, falou: "Eu ouvi tudo. Não posso acreditar que você fez algo assim, mãe." Ele disse em um tom contido e zangado. Ela começou a dar desculpas rapidamente. "Não era assim, eu não quis fazer isso." Seus esforços desesperados pareciam insinceros, especialmente após sua explosão anterior. A raiva de Diogo era evidente enquanto ele gritava: "Como você pôde fazer isso com Leia e Marlene? Você foi longe demais. Nem quero pensar em você como minha mãe agora. Estamos cortando laços." Diante da verdadeira natureza de sua mãe, Diogo estava além de furioso. Ele então declarou o rompimento com ela, ignorando seus lamentos. Além disso, meus pais disseram que a processariam por tentativa de assassinato e Diogo encerrou a ligação, ignorando sua voz. Mais tarde, quando Diogo informou seu pai sobre o incidente, ele também ficou furioso e sugeriu o divórcio. Eventualmente, eles a expulsaram de casa. Sem parentes a quem recorrer e sem renda, ela se agarrou desesperadamente, suplicando e chorando. Seu marido, sentindo um pouco de pena final, a colocou em um apartamento básico, pagou o primeiro mês de aluguel e disse-lhe para encontrar um emprego para se sustentar. Porém, tendo sido dona de casa, parecia carecer de impulso para trabalhar e, por alguma razão, ela se apegava a Diogo e a mim. Ela invadiu nossa casa exigindo dinheiro, mas a expulsamos, dizendo-lhe para ganhar seu próprio dinheiro. Diogo, especialmente severo, garantiu que ela não se aproximasse da nossa casa novamente. Mais tarde, surgiram rumores de que ela começou a trabalhar em um supermercado próximo, mas parecia bastante desleixada. Dada sua atitude desagradável, ela não tinha ninguém em quem se apoiar e parecia estar lutando sozinha. Espero que continue trabalhando duro, tanto para suas despesas quanto para nos pagar a compensação. Quero que ela fique fora de nossas vidas. Quanto ao motivo pelo qual ela fez o que fez, parece que sentia ciúmes de mim e queria me ver sofrer. A ex-esposa de Diogo se mudou após se formar em uma escola técnica e se tornou dona de casa. Ela era submissa, obedecia à sua sogra e tinha uma natureza tranquila. Devido ao seu caráter desagradável, que a fez ser desprezada pelas mulheres, e seu prazer em intimidar os mais fracos, sua sogra costumava descontar seu estresse na ex-esposa de Diogo. No entanto, eu sou independente, trabalhadora e estou recebendo promoções. Tenho um status social mais alto do que ela e sou bem considerada em nossa vizinhança. Inicialmente, ela gostava de mim por eu ser uma nora competente, mas com o tempo, cresceu sua inveja. Incapaz de me intimidar, ela desejava que eu me tornasse incompetente para poder me olhar de cima para baixo. Após a chamada explosiva, quando Diogo e seu pai a confrontaram, ela confessou tudo, o que levou à sua declaração de cortar laços com ela. Mais tarde, Diogo se desculpou com sua ex-esposa por não ter notado o assédio na época. Ele era novo em seu trabalho e confiava profundamente em sua mãe, o que o cegou para o comportamento dela. Mesmo assim, ele sentia que queria ter percebido antes e estava arrependido. No entanto, ele sentia que ela estava genuinamente feliz.
Graças à sua ajuda, tornei-me amiga da ex-esposa de Diogo. Ela também é voltada para a carreira e nos damos muito bem. Embora ela seja ex-esposa de Diogo, não há nada preocupante em sua relação e fico feliz em ter uma amiga próxima da minha idade. Após resolver os assuntos com minha sogra, Diogo e seu pai organizaram uma festa de promoção para mim, com uma celebração por parte de ambos. Eu me senti feliz e decidida a continuar trabalhando duro, sem me preocupar com minha sogra. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo seu marido, após o mesmo herdar uma herança milionária de seu falecido pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!